Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando esse tempo, estudando, colocando as atividades aí todas em dia, tudo em ordem. Você pode ter certeza absoluta, aproveite ao máximo esse teu tempo, que lá na frente isso vai te dar um retorno e vai te dar um retorno muito legal, certo? Hoje nós vamos aqui dar uma estudadinha, nós vamos ver algumas características aí a respeito do continente europeu. E como você bem sabe, nós podemos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada, melhor dizendo, a chamada estrutura da população europeia. Olha que coisa, o que é uma estrutura de uma população antes de tudo? Uma estrutura de uma população, ela não é nada mais, nada menos de que dados a respeito dessa população, números a respeito dessa população. E eu vou aproveitar aqui e vou te dar uma dica. O que nós vamos buscar, então, na nossa conversa de hoje, é que você desenvolva essa habilidade de ver números, fazer leitura de número, de gráficos, de tabelas e assim por diante. O que acaba acontecendo? Dessa nossa aulinha de hoje aqui, nós acabamos tendo que lá o seu professor, no dia de fazer sua prova, sua avaliação, ele pode tirar uma quantidade de questões que é uma quantidade de questões absurda. Tá? Então é isso que nós vamos ver. Vamos tentar fazer a compreensão disso. Qual é essa realidade aí? Bom, então são números. Como é que nós levantamos os números de uma população? Os números de uma população, eles são levantados principalmente através de censos. Quem trata de organizar um censo é o Estado, é o governo de um determinado país. Então vamos pegar assim, ó. No Brasil, por exemplo, nós temos censos de 10 em 10 anos. É nesse momento que nós acabamos encontrando que vai lá um órgão do governo chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e vai fazer o quê? Vai lá, de domicílio em domicílio, com um verdadeiro exército de recenseadores, que são as pessoas que lá estão, trata de fazer o quê? Leitura, trazer esses dados. Então o governo vai lá, pega, tabula todos esses dados e cria, ó, a população brasileira hoje ela está assim. E a gente começa a fazer a leitura, né? Isso serve para o governo. E como nós vamos ver aqui, né, por exemplo, 10 anos atrás, nós tivemos uma população que ela era majoritariamente formada por jovens. O que o governo ia fazer? Educação, escola, educação, escola, educação, escola. Mas hoje não é mais assim, não. Diminuíram os números de jovens e aumentou de idosos. Então o que nós vamos ter aí? Opa, tem que pensar na saúde desses idosos. Então para de construir escola e vai lá para o hospital. E é assim que é a lógica, né? Diversos países do mundo adotam diferentes formas, por assim dizer, de fazer essa contagem, as características, o censo de suas populações. Ah, mas isso não é viável aqui para nós. Então é isso, temos que compreender que a partir apenas e exclusivamente de alguns dados da população, nós podemos tirar características que são características muito importantes aí. Tá? Lembra que eu falei para você de gráfico e tabela? Esse tipo de gráfico aqui é o mais manjado que existe. É aquele que provavelmente pode aparecer lá na sua prova. Ao que eu estou me referindo? Isso aqui é uma pirâmide etária. Então é a pirâmide etária da Europa em 2019. Está aí a população, né? Um pouco mais de 747 milhões de europeus aí. Para que serve a nossa pirâmide etária aí? Nossa pirâmide etária, então ela é um recurso gráfico que vai tratar de trazer algumas características da população da Europa em 2019. Aqui, ó. Essa reguinha que aparece aqui é a reguinha que nós temos os diferentes níveis etários. Se você quiser pegar lá o seu material didático, essa imagem está lá também. Peço desculpa. 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, e assim segue até chegando lá a 100 ou mais, tá?
Daí o que nós encontramos? Na base da pirâmide, nós temos a distribuição da quantidade de pessoas. De um lado as mulheres, de outro lado os homens, que não necessariamente precisa ser nessa ordem. E aqui, essa, por exemplo, é um modelo de pirâmide que ele foi muito bem construído. Que ela vai mostrando os percentuais da população em cada um desses níveis etários. Então, se você pegar em 2019 na Europa, 2,7% dos europeus eram homens que estavam tendo até 4 anos, ou de 0 a 4 anos. As mulheres já eram 2,6%. Isso aqui vai subindo. Olha lá, chegando a 100 anos ou mais, ele vai acabar tendo que ele não dá, ele dá 0%. Não é que não existam pessoas com mais de 100 anos na Europa. É que você ia pegar um percentual de europeus, uma quantidade muito pequena, com muitas casas depois da vírgula, daí já não cabe aqui mais, tá certo? Você pega assim, por exemplo, ó, entre 85 e 89 anos, 0,1% da população masculina, mas esse número vai ser muito maior aí, porque crescem as casas decimais. Então essa é a forma como que nós fazemos a leitura da pirâmide etária. E de uma forma geral, se nós formos olhar essa população europeia, digamos que você não sabe que essa pirâmide é da Europa. Que conclusões que você poderia tirar dessa pirâmide aí? Que essa é uma pirâmide de um país, de uma região rica e desenvolvida. Por quê? Na base da pirâmide aqui, até mais ou menos 18 anos, 16 anos, nós acabamos encontrando o quê? A população de jovens. Então nós acabamos percebendo que essa população de jovens, ela é menor que a população de adultos que se encontra no corpo da pirâmide. Que vai ser maior que a população de idosos que encontra-se lá no topo da pirâmide. Então, tem uma quantidade grande de jovens, uma quantidade pequena de jovens. O que significa uma quantidade pequena de jovens? Significa que nesse país ou região você tem baixas taxas de natalidade. E essas baixas taxas de natalidade levam automaticamente a você fazer o quê? Você entender ou perceber que isso é característica de uma população de região ou país desenvolvido. Quando nós pegamos casos contrários, né? Uma grande quantidade de jovens, elevadas taxas de natalidade. Então, você vai ter uma pirâmide que ela vai ter a sua base extremamente larga. Quando a população de jovens, ela prevalece. Aqui nós temos uma quantidade grande de adultos. Outra característica de um país desenvolvido. E, se comparada com outras regiões, também a parcela de idosos é uma parcela significativa dentro da população aí, entendeu? Então esses são dados que essas pirâmides elas podem trazer para nós, e como eu falei para você, você não precisava saber a que região ou país isso se referia. Essa segunda tabela que eu trago aqui para você, ela é basicamente uma tabela que reflete, então, os dados que lá estão. Então, nós temos um conjunto de países, onde nós temos as taxas de natalidade, mortalidade e o crescimento vegetativo, que é a diferença entre o que nasce e o que morre. Então, pegamos assim, por exemplo, uma Rússia. 12,9 e 12,9. Nasce o mesmo que morre. Não cresce. Crescimento zero. Quando nós pegamos, por exemplo, uma Polônia, 10,1 e morre 10,2. Então você vai ter um crescimento negativo. Parece estranho isso, mas é assim mesmo, né? Falando em outras palavras, a diminuição da população na casa de 0,1. Por quê? Não tem mais natalidade. Nós não temos mais essa grande quantidade de pessoas e de nascimentos aí. E nós vamos ver que essa realidade da Polônia é muito parecida com a realidade espanhola. A Alemanha, 1,9. Portugal e Itália 2,3, Croácia 3,3 e Ucrânia 4,4 negativo. Então o que isso significa dizer? Que essa moçada aqui, esses europeus de forma geral e esses países de forma específica, já ultrapassaram, por assim dizer, aquele estágio de desenvolvimento que a população cresce. Agora a tendência natural da transição demográfica, do amadurecimento demográfico, é a diminuição da população.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.